graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma aula, ó, nós já estamos na 9ª aula, cara, mais de 2 meses de aula, top demais. E você sabe o que eu fico muito feliz? Que eu vejo que tem alunos que realmente todas as aulas, eles assistem todas as aulas. E é muito importante que você assista todas as aulas. Como eu tenho feito já desde o começo não, acho que de umas 4, 5 aulas para cá, eu tenho explicado qual é o propósito. Olha, meu nome é Ivair, tá? Talvez você está aí no YouTube, pegou essa aula aí e falou, que isso, eu não estou entendendo. Isso aqui é o seguinte, eu sou pastor da Igreja Nazareno. Essas aulas, ela é destinada à classe de escola bíblica da nossa comunidade. Então, nós mandamos os vídeos e os irmãos assistem. Aí você fala assim, mas está público? Eu deixei público. Todo mundo que quiser assistir, assiste. Mas, basicamente, nós temos um grupo de WhatsApp que nós trocamos ideias, tiramos dúvidas, enfim. Ele serve para isso. Eu fico muito feliz que você esteja aí. Se você já é aluno, legal. Olha o seu compromisso, não é comigo, compromisso com Deus. Eu estou aqui gravando esse material 8 horas da noite, irmãos. Eu estou aqui gravando esse material com toda alegria, porque eu sei que posso ser e vou ser instrumento na vida de muitas pessoas. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, a gente fica muito feliz, porque é uma carta riquíssima, você vai aprender muita coisa, e eu quero ser instrumento na tua vida. Amém? Vamos lá? Posso fazer a oração? Quero orar abençoando a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida deste irmão, dessa irmã. Quero abençoar aqueles que hoje me assistem, nos assistem. Senhor, eu quero repreender todo o mau pensamento, tudo aquilo que é contrário à tua palavra, toda a sentença de morte que há sobre minha vida, sobre a vida deste irmão, sobre a vida dessa irmã. Tua palavra diz que tu és o Deus da vida, Pai. Quero pedir que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, chegue na casa, na mente, no coração deste irmão, dessa irmã que está me assistindo, Senhor. Que eu seja de fato o instrumento do Senhor para essa noite, às vezes eu estou gravando à noite, mas pode ser manhã, tarde, enfim, para esse momento na vida dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor faça chegar esse vídeo nas pessoas certas e da forma correta. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, normalmente no começo da aula, lembra? Toda aula tem um quebra-gelo, tem uma situação ou outra. E hoje eu decidi, falei, cara, eu vou contar alguns testemunhos. Vou aproveitar a aula para fazer, sabe aquele testemunho? Vamos contar algumas coisas. Vamos lá, primeiro testemunho, quando eu entrei na faculdade. Sabe, eu entrei na faculdade, na época, em 2006, e era um curso na época de 4 anos, e depois eu tive que fazer mais um ano de um complemento, porque na época o ensino exigia isso. E, enfim, graças a Deus eu sou formado hoje, sou bacharel em teologia. Quando eu cheguei na aula, eu era meio que novo na fé. E eu achava que eu estava indo por tipo assim, eu imaginei que o negócio de ler Bíblia, né? Então, na minha mente era coisa assim. E olha que eu cheguei lá, não era muito daquilo. Por quê? Porque uma faculdade de teologia fala-se da palavra, lógico, fala-se de aconselhamento pastoral, de administração pastoral, mas fala muito de filosofia, sociologia, não é que fala muito, fala-se sobre isso. E eu estava assim, com a expectativa, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, eu já tinha na época quase 40 anos, e eu tive que voltar para um banco de escola, cara. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, a sala tinha mais ou menos, não, tinha 30 e poucos alunos, 32 alunos, se não me engano, mais de 30. E eu sentei logo nas primeiras cadeiras. Que eu falei o seguinte, cara, eu muito tempo sem estudar, eu falei, eu vou ficar, puxa, eu vou para cima, eu vou pegar esse negócio. E eu ficava na cola do professor. O professor andava, eu ficava comendo ele com os olhos, como diz aqui no interior. Olhava ele para lá, olhava para cá e perguntava enfim, foi bem interessante. Passados-se 4 anos, depois de 3 aulas por semana, das 7 às 11, segunda, quarta e sexta, 3 aulas por semana, eu acabei me formando.
para a honra e glória de Deus. Aquele que já tinha chegado lá, mas tinha muitos jovenzinhos, cara que estava mais habituado com, né, com estudos, enfim. Eu acabei sendo o melhor aluno daquela classe. E uma pena, daquelas pessoas que começaram comigo de 30 e poucas, somente 8 se formaram. 8 terminaram o curso. Depois, outros de outras classes foram se formando, mas da minha classe inicial, começou do zero comigo, apenas 8. E eu louvo a Deus, porque Deus ele diz que é Ele que efetua em nós o querer e realizar. E aí, pô, falou isso, beleza, tá aqui, você tá se achando. Não, não tô me achando, eu tô falando que foi isso que aconteceu. Eu me lembro que nós somos, a nossa formatura foi lá na Igreja Central de Campinas, uma igreja muito grande. Nós fomos até Campinas para receber o diploma. E eu agradeço a Deus, aos meus professores, porque eu recebi lá um presente e uma honraria de ter sido eleito o melhor aluno da turma. Louvo a Deus por isso. Mas vamos lá. Um dia eu estava no seminário e entrou um professor. O professor, não vou nem citar o nome dele, é de Rio Preto, mas um professor abençoado. E ele era um professor calvinista. Ele vinha da igreja presbiteriana. E sabe aquela coisa de aluno novo, aluno que acha que é o cara e tal? Eu lembro que eu falei, eu vou dar uma enquadrada nesse professor para ver do que ele é feito, né? Coisa de gente, ser humano, você vê que eu sou esquisito mesmo. E aí no meio da classe eu falei assim para ele, ô professor fulano de tal, o que que você, como que o senhor, aí eu dei aquela repombada na voz, eu rebusquei a voz, né? Dei uma rebuscada na voz, disse, ô professor, como o senhor, um pastor calvinista, um pastor aí, e nós somos wesleyano e tal, depois um dia eu explico isso para você, são vertentes do estudo, né, da teologia. E como o senhor vem dar aula numa faculdade aqui e tal, aquele homem, é um homem na época, devia ter uns 40 anos, 45, um pouquinho mais velho que eu. Ele deu um belo do sorriso para mim e falou, muito boa pergunta, Ivair. Eu terei imenso prazer em responder essa pergunta. Se você conseguir me explicar o que é calvinismo, o que é arminianismo e o que é arminianismo e wesleyanismo, que é o que você se declara. Você explica para mim que eu consigo te explicar para você o que é, irmão, na hora, cara, eu não sabia onde pôr a cara. Por quê? Porque eu estava no começo do curso, eu não entendia nada disso direito, mas eu gostava das palavras, arminiano, wesleyano, e eu sabia que aquele cara era diferente de mim, que ele tinha algumas áreas da teologia que não é diferente, é áreas teológicas, irmão, não é o caso. Irmão, eu não sabia onde pôr a cara. Eu não sabia onde pôr a cara. A classe olhou para mim. Se eu pudesse cavucar um buraco e entrar no chão, resumo da ópera. Foi um dos professores que mais me ensinou. O professor que mais colaborou comigo. Eu aprendi naquela aula, naquele tempo, a humildade. Você não sabe tudo. Talvez você está assistindo aí essas escolas bíblicas. Eu já conheço, aqui Romano eu já vi e tal. Talvez você está deixando de ver ou pegar alguma coisa que eu poderia ser um instrumento para ensinar você. Beleza? Vamos lá, vamos para a aula? Então, vamos junto, vamos lá. Vamos lá, primeiro ponto, tá? Agora eu já mostrei as coisas caca que eu já fiz na vida, né? Vamos para a coisa. Romanos 8, versos 1 e 2. Ô, glória! Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que isso aqui é uma santa e maravilhosa verdade. Não há. Você vai falar assim, mas por quê? Por que não há? Já falei em outras aulas. Eu quis deixar isso porque aqui ele usa a palavra nenhuma. Nenhuma é nenhuma. Nenhuma não abre brecha. Não abre brecha para uma pequena parte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então a pergunta é sempre assim, você está em Cristo? Você entregou a sua vida? Umas 2 ou 3 semanas atrás eu fui conversar com a pessoa
ele falou comigo e falou, olha, faz muitos anos que eu entreguei minha vida para Deus, mas o testemunho daquela pessoa demonstrava que isso não tinha acontecido. E aí na conversa com ele eu falei, mas você entregou mesmo a sua vida? E aí ele chegou à conclusão, falou, acho que não, pastor, eu acho que eu nunca conheci Jesus. Eu conheci a religião de Jesus, eu conheci os ensinos de Jesus, mas a pessoa de Jesus, na presença do Espírito na minha vida, eu não conheci. Olha só, porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, Espírito é Espírito Santo, é em Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que é aquela coisa de o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, olhar para você sobre a ótica do sangue e do sacrifício de Cristo? Isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Querido, eu tive um AVC há 5 anos atrás. Eu tive, na verdade, ele é um hematoma subdural. Hematoma subdural é quando o sangue escorre para fora do cérebro, entre o cérebro e a caixa craniana. Normalmente acontece quando se há pancada, ou bate a cabeça, ou cai de cabeça. Então, o hematoma mata muita gente. E eu tive um sangramento sem explicação, porque não houve explicação. Agora, eu comecei a paralisar um lado do meu corpo e eu parei o carro, pedi ajuda, pedi socorro. E até chegar no hospital eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava desfalecendo, eu achei que eu ia morrer. E eu estava achando, realmente, eu vou morrer, estou morrendo. A sensação é de alguém que está morrendo. E eu falo a vocês para a honra e glória de Deus. A pessoa me levava de carro e eu tinha alguma consciência ainda. E eu, na minha mente, eu sabia que eu era salvo. Pastor, mas como você sabe que você é salvo? Porque não tem condenação sobre minha vida. Eu tenho vivido em novidade de vida, eu tenho buscado o Senhor, eu sei que você também, espero que sim. Então, não tem condenação. Por que Deus nos condenaria se foi Cristo que me resgatou? Se foi Cristo que me comprou? Essa é a lógica. Esse é o entendimento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segundo ponto, capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito, quem? Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ai, glória, glória, glória. Eu tenho o Espírito Santo. Eu entreguei minha vida para Deus. Eu sei que eu tenho defeito. Você sabe que você tem defeito. Você sabe que você precisava ser melhor do que você era. Você sabe que você não é uma obra terminada, que Deus está terminando a obra na sua vida. Você sabe que Ele ama a sua vida, que Ele morreu por você. Sabe de tudo isso. Tem toda essa situação. Agora é vida, querido. Hoje há um lapso de tempo entre o hoje, nós estamos aqui no ano de 2021, até o dia da volta de Cristo, ou o dia que Deus nos recolher. Há um lapso de tempo, mas nesse lapso de tempo eu preciso estar aqui, entenda, seguro nessa promessa. Se habita em vós, habita. Se não habita, você me conversa comigo, nós vamos conversar, o que está acontecendo, enfim. Mas se habita em vós o Espírito de Deus, mesmo nesse corpo tão estranho, se ele habita em vós, e aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vivificará você. Ele vivifica. É por isso que nós podemos dizer assim, cara, você é perfeito? Não sou perfeito, mas eu sigo aquele que é perfeito. Aquele que é perfeito habita em mim. Olha que gostoso, olha que maravilhoso. Amém? Vamos lá. Aqui é um verso que, olha só, por favor, eu preciso que você preste atenção. Quando pintar essa dúvida, eu vou ler, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Romanos capítulo 8, né, versos 15 e 16 diz assim: porque não recebestes o Espírito é letra minúscula, de escravidão, que não é o Espírito Santo, para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Olha esse aqui. Para tudo. Olha esse verso. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Queridos, aqui é uma experiência própria. Eu vou contar a minha. Vou contar a minha. Você deve ter a tua. Se alguém perguntar para mim hoje, você é salvo? Eu vou sem pestanejar. Eu sou salvo. Sou salvo. Mas e os teus pecados? Eu sei. Eu sei. Eu conheço eles. Paulo, na última aula, nós falamos muito sobre isso. Mas eu sei que o meu Pai, que Deus fez de mim filho, fez de você filha, filho. E eu não tenho dúvida. Quando você vai perguntar para alguém que ainda está na religião, naquela coisa das boas obras, nas coisas do fazer tudo certinho, de um Deus irado, bravo, que se você dá uma mancada ele vai te pegar. Você pergunta para ele, e aí filho, você é salvo? A maioria dessas pessoas vão dizer o seguinte: pastor, eu não sei. Eu não sei? Como não sabe? Como não sabe? Se o Espírito Santo trabalha em você, se você entregou sua vida para Deus, não é entregar sua vida para a religião, se tornou evangélico, não. Você entregou sua vida para Deus. Se a sua vida foi entregue para Deus, como não sabe? Lógico que você é salvo. Se Deus habita em você, essa certeza está dentro de você. Se você não tem certeza, então você não é. Porque quem é salvo, não, olha, parênteses, preste atenção, classe. Quem é salvo, sabe que é salvo não por sua condição de bondade, de boas obras, sabe que é salvo pela graça. Estudamos isso, 3 aulas atrás. Por um homem entrou o pecado, Adão. Por um homem, Cristo, Deus, homem, o pecado foi vencido. Quando ele naquela cruz disse, Tetelestai, está pago, eu paguei pelo Ivaí, eu paguei por este aluno, por esta aluna. Então, que história é essa? Se eu pergunto a você, e se você quer ver se você é ou não salvo, você começar a pensar no que você fez hoje, você fez ontem, você fez um mês, você fez 2 meses, querido, você não é salvo. Desculpe te falar, você não é salvo. Você não é salvo porque você está no regime da lei ainda. Você está procurando maneira de se encontrar para ser salvo. Você nunca vai conseguir. Isso vai te torturar a vida toda. Descanse. Pastor, mas eu acho que eu não tenho o Espírito Santo ainda dentro de mim e tal. O que eu devo fazer? Olha, se você quiser entrar em contato comigo, se quiser me procurar, se quiser que a gente converse, querido, a gente pode conversar. Mas uma coisa é certa, o Espírito que vivificou Jesus, o Espírito que trouxe Jesus de volta, é o Espírito que entra na sua vida e que entra na minha vida. A vontade dele é isso. Basicamente, é mais em você deixar fazer do que você fazer. Eu percebo que algumas pessoas, elas erram, não porque elas não deixam que seja feito. Elas e suas religiosidades, ela e seu jeito, isso eu não mudo. Eu conheço pessoas que são capazes de dizer assim, isso eu não mudo. Eu não mudo. Isso eu não vou mudar. Como não vai mudar? Se o caráter de Cristo que deve ser impregnado em você já não é mais o teu. Gálatas capítulo 2 diz, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho pela fé no Filho de Deus. Então que história é essa? De eu não mudo, eu não mudo. Se o Espírito Santo habita em você e ele quer habitar em você, essa mudança é automática, dia após dia, ele vai convencendo, ele vai mostrando, e aí a gente vai se olhando e fala, cara, não cabe mais essas piadas que eu conto, cara, não cabe mais esse grupinho do WhatsApp que eu tô, meu. Quem convence? O Espírito, é ele que vem e vai mudando sua mente, o seu modo de pensar. Eu costumo dizer, até como uma forma de brincadeira, no começo da minha conversão, as pessoas falavam assim para mim, cara, a igreja fez uma lavagem cerebral na tua cabeça, hein? E no começo eu falava, não, você acha? Pelo amor de Deus, não sei isso, né? Querido, passado 20 anos, 19 anos,
Eu tenho certeza que foi feito. Porque a minha cabeça era tão imunda, tão suja, minha boca era tão suja, que se não tivesse sido feita uma lavagem cerebral. A lavagem cerebral que eles falam, o que eles alegavam, é como se a mente tivesse sido dominada por um conceito. Mas a minha mente, a tua mente, não foi dominada por um conceito. Foi convencida de um grande amor. Do amor do Pai por nós que somos filhos. Lindo, né? Vamos lá? Vamos lá. Romanos 8, agora nós vamos ler o versos 22 e 23. Queridos, esse também não dá, eu vou ter que continuar só no capítulo 8, porque ele é muito precioso. Olha o que diz, ó, Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos, olha, isso aqui você não sabia, tenho certeza. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, o Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção no nosso corpo. Isso talvez você saiba, mas vamos lá. Queridos, você sabia que até a natureza geme? A natureza que nós vemos hoje, que é linda, que é bonita, que, enfim, que são lugares maravilhosos, lindos, mas essa natureza, os animais gemem pela queda do homem. Não era para ser nada disso. Não era para ser assim. Teria que haver um sincronismo de bondade, de amor muito maior. Deveria reinar paz. Hoje você observa, meu amado, que pessoas caçam animais. Pessoas abatem simplesmente por prazer de abater, pela maldade. Você olha lugares que você vê assim que foi transformado pela ação do homem. O homem que não se preocupa em sujar o rio que vai precisar da água dele para beber. Dá para acreditar um trem desse? Não dá, né? O texto está dizendo aqui que até a natureza geme. A natureza geme por conta dessa situação, da queda da raça humana. Agora, olha que interessante. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Queridos, eu já tive contato com muitas pessoas religiosas. Os religiosos e sua religião. Você observa que elas estão tão impregnadas de religião, dos seus conceitos do pode, não pode, isso, naquilo. Você vai conversar com ela consegue ditar para você todas as regras da sua denominação, da sua igreja, da sua religião. Ela dita todas. E ela só precisava se sentir amada o suficiente para saber que é filho, saber que foi adotado, saber que Deus morreu naquela cruz para atrair eu e você a Ele. É isso. Olha, eu vi que eu já não posso afirmar com toda segurança aqui, mas eu acredito, eu penso assim também, que há pessoas que adoram macacos, adoram imagens, adoram rios, adoram a natureza. No fundo, no fundo dessas pessoas, olha o que o verso diz. Também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe por que essa pessoa ela adora o animal? Sabe por que ela adora a criatura e não o Criador? Porque ela não se permitiu se aproximar ou deixar vou usar a frase melhor, ela não se permitiu em deixar que o Criador se aproximasse dela. A barreira da religião, a barreira dos seus dogmas, ou seja, os seus pensamentos, impede essa pessoa, este homem e essa mulher, de deixar ser amada por Deus. E ela hoje, ela adora a criatura porque ela não tem relacionamento com o Criador. Porque se tivesse relacionamento com o Criador, iria saber que o Criador não é apenas o seu Criador, é o seu Pai. É aquele que clama.
É muito bom saber, irmãos, eu vou falar testemunho particular. Às vezes eu estou em situações tão difíceis, em situação tão complicada, e eu digo, Senhor Espírito Santo, eu vou precisar da tua ajuda. Olha o que está acontecendo comigo, fugiu do meu controle. Senhor, eu vou entrar numa reunião agora que é muito difícil. Eu vou viver uma tal situação agora que eu não gostaria de estar vivendo. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda. É literalmente o filho dizendo para o pai, pai, me ajuda. Pai, eu sei que o Senhor pode. E quer ver que coisa mais linda, amado? Que quando você faz isso, o que vai acontecer é que Deus vai te ajudar. Deus abençoará a tua vida. Deus cuidará de você. O que vai acontecer é que Deus, o Criador de todas as coisas, irá te abençoar. É isso que o texto está dizendo. Capítulo 8, verso 28. Olha que texto mais lindo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas pessoas podem dizer, Senhor, pastor, eu preciso fazer um senão aqui, fazer uma observação aqui, porque tem alguma coisa que não está funcionando, pastor. Esse negócio não está pegando, não. Deixa eu te explicar melhor. Explica melhor isso para mim. Como pode uma situação de lutas, de adversidades com família, com saúde, como pode um câncer cooperar para o bem daquele que ama? Homens e mulheres de Deus, aparentemente a visão que nós temos é que elas foram vencidas pelo câncer. O câncer levou aquela pessoa à morte. Aí eu te pergunto, você acredita mesmo nisso, querido? Você acredita que o câncer levou aquela pessoa à morte? Amados, a palavra de Deus diz que aquele que está morto, com Cristo, está vivo. Então, quando você vai num velório desse, numa situação dessa, nós estamos tristes por conta da separação, mas se aquela pessoa servia a Deus, ela não se perdeu, ela não morreu, ela está viva. Aquele câncer corroeu a carne, comeu os ossos, mas o espírito está livre, vivendo com o Pai. Como você pode acusar o Pai disso? Aquela mesma pessoa que está com aquele problema, se não morresse daquele problema, iria morrer de alguma outra situação, de alguma outra coisa. Porque, de fato, essa é a sentença. Agora, eu realmente creio, eu vou dizer para você o que eu realmente creio, tá? Eu realmente creio nisso. Que quando nós estamos numa luta, Deus nos aperfeiçoa. Não com aquela visão de que eu preciso sofrer para aprender. Não, não, não. É com a visão de que quando eu estou na dor, eu estou dependente. Quando eu estou na luta, eu estou dependente. Então, o que acontece é que eu passo a depender muito mais de Deus. Eu passo a depender muito mais do Senhor. Essa é a lógica. É dessa forma que nós devemos olhar para esse verso. Vou te dar um testemunho, que é importante. Nós estamos em classe, né? Estamos aqui entre amigos. Mesmo você que veio pro YouTube, há bem no começo do meu ministério, eu servia como auxiliar de um pastor. E nós fomos para um velório, fazer um velório de uma criança que ela nasceu, viveu poucas horas e faleceu. A mãe dessa criança, ela se aproximou de Jesus nos últimos meses de gravidez. Ela não servia a Deus e se aproximou da igreja. A igreja abraçou ela, viveu aquele momento da gravidez, os últimos dias, os últimos meses. E de repente nós somos surpreendidos com o fato de que a criança nasceu e morreu. E nós fomos para o velório. No velório, o Espírito Santo falou assim para mim, isso é real, tá? É você que fará o ofício fúnebre, ou seja, a palavra de consolo, de conforto, e para essa família. E a palavra que você vai dizer é essa: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, primeiro, ela não deve ser de Deus, não, porque o meu pastor está aí, é um pastor sério, é um pastor já muito calejado na época. E eu estava começando, querido, eu estava, acho que meses. Não vai ser eu, não pode ser eu.
Mas se for eu vou entregar o que o senhor mandou entregar. Mas eu estava confiante que não seria. Uns 4, 5 minutos antes, o pastor que me pastoreava disse, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o que foi, pastor? Ele falou assim, é você que fará o ofício hoje. Nossa, eu gelei. Não, amém, pastor. Amém é de Deus. Aí eu cheguei e entreguei esse texto. Imagina num velório em que o pai e a mãe perdem uma criança, ou se separam de uma criança que hoje está no céu. Imagina essa cena. O que você acha que aconteceria? Pois eu vou dizer o que aconteceu. Eu entreguei esse texto e disse assim, ó, nós temos aqui amigos, nós temos aqui o pai, nós temos aqui a mãe, nós temos aqui o corpo dessa criança. Eu disse, o corpo dessa criança só está ele, porque o espírito dessa criança já está com Deus, é o que a palavra fala. Então ela já está morando com o pai. Nós temos o pai e a mãe, que pode conseguir esta tarde, eu não lembro se era tarde ou manhã, não vou lembrar. Nós podemos, se você pode conseguir o conforto, o consolo e o conforto para a sua vida. Deus deu e Deus recolheu. Eu não lembro o nome da criança também. A tal criança, eu dei o nome na época e disse, agora está com o pai. Então eu quero dizer a vocês que hoje se cumpriu a vontade de Deus e que tudo coopera para o bem. Vocês vão entender isso com o tempo. Bom, fomos embora naquela noite, era uma quinta-feira, nós tínhamos culto na igreja. Naquela noite eles vieram e entregaram as suas vidas para Jesus, tanto o pai quanto a mãe. O pai tinha um comportamento muito estranho, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas tinha um comportamento muito estranho e entregou a sua vida. Aquele momento de extrema dor, de extrema um momento difícil, fez com que o pai e a mãe se rendessem à soberania de Deus. Eles ficaram conosco um tempo, depois eu acabei saindo daquela igreja, fui transferido para um outro lugar, mas um ano depois nasceu outra criança. Ela ficou grávida, 3 meses depois ela ficou grávida de novo, e nasceu a criança viveu, hoje já deve ser uma mulher, uma jovenzinha, pelos 18 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? É que naquele momento de dor, eu pude entregar o texto que hoje eu estou entregando para você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor usa as mesmas lutas para ensinos. O Senhor usa as mesmas lutas, não para judiar, mas para ensinar, para que o nome dele seja exaltado. Amém? Nós vamos sair sempre melhor da luta. Toda vez que você e eu passamos por lutas e temos Deus, nós sairemos sempre melhor. Vamos lá agora, Romanos, então falta 2 pontos, tá? Capítulo 8, versos 32 e 33. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Imagina o seguinte. Imagina que nós vamos num restaurante. Eu, minha esposa, meus filhos, e o restaurante é caro. Você olha e fala, meu Deus, o negócio vai ficar caro. Mas ao chegar no restaurante, o dono do restaurante me receba. E me fala o seguinte, cara, eu fui com a tua cara, eu gostei de você. Hoje você come e bebe, você e sua família, coma e beba. O que quiser, o que desejar, a minha casa, o meu restaurante, tudo que nele há. Desde bebida, desde comida, desde saladas, desde de sobremesa, tudo hoje está por conta do restaurante. Eu olho para minha esposa e falo, nossa, Deus é de Deus, né? E aí eu começo a olhar no cardápio e ver o preço. Deixa eu ver, não, tudo. Para de olhar preço, não olha o preço. Tem que olhar preço. Tudo que está do lado esquerdo. Normalmente o cardápio está do lado esquerdo, o que é o prato. E do lado direito, o preço. Nós, não sei se você é assim. Eu sou assim, eu olho o lado do preço. Eu não deveria olhar o lado da comida. Mas às vezes eu não como o que eu quero porque o preço não é o que eu estou disposto a pagar. Mas no caso o cara diz, coma o que você quiser. Está tudo de graça, tudo pago. E aqui esse verso, ele está dizendo,
Deus deu o Filho dele. Deu Jesus, o que tinha de melhor, para morrer no meu lugar e no teu lugar. E agora você vem falar de preço. Você vem falar de... Olha que exemplo que eu estou te dando. Como pode? Está tudo pago. Ó, vamos imaginar que o garçom venha falar para mim, ó. Você está comendo duas sobremesas, cara? Você está pedindo mais outra? Eu falei, cara, você não está entendendo. Ó, fulano de tal lá é o dono, não é? Vai lá e pergunta para ele se eu posso comer mais uma ou não, mas... Ele disse para mim que eu podia comer tudo que eu quisesse, o quanto quisesse. Ele falou para mim que podia, ué. Então aqui ele está dizendo para você, quem tentará acusação contra vós eleitos, se é Deus que nos escolheu. E ele não apenas escolheu no teu trono, lá na majestade, que de fato é majestoso. Não, ele escolheu enviando o Filho a pagar o preço por mim e por você. Pagar o preço pela minha vida e tua vida. E agora é o seguinte, é ele que justifica. Tá vendo esse pecado que você acha que é horroroso? É horroroso. É ruim. Mas acredite, o preço está pago. Só se renda. Pare de ficar preso no pecado. Jesus te libertou. Pare de ficar focando de que você não consegue isso, não consegue aquilo. Lógico que consegue. Basta Deus entrar na tua vida. Essa que é a lógica. Tem muita gente, e de fato tem muita gente assim, que pensa que nós, cristãos, somos um bando de reprimido. Bando de gente reprimida querendo errar e não pode porque o pastor não deixa, porque a fulana não deixa. Queridos, não tem nada disso. Nós somos de fato homens e mulheres que reconhecemos que em nós não habita bem algum. Mas também reconhecemos que em nós habita o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que foi quem ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito de Deus que vivificou Jesus, é o que vivifica você. Eu acho que esse exemplo eu não tinha pensado nisso na hora da elaboração da aula, eu acho que realmente acredito que foi de Deus esse exemplo aqui. Cara, para de olhar o preço do cardápio, meu. Para de olhar o preço da comida, tá pago. Para de olhar isso daqui, Deus não poupou seu filho, por que deixaria você se perder agora, se o mais difícil ele já fez? Bora lá? Vamos para o último ponto? Eu acho que esse foi legal, não foi? Não foi legal? Eu achei. Vamos lá, Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou fome? Ou a nudez? Ou perigo? Ou espada? Agora aqui ele fez uma pergunta. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Eu vou deixar você pensar, quem pode? Quem poderia nos separar do amor de Cristo? O pecado já foi vencido, né? Então o pecado só sobrou o pecador, mas o pecado já está vencido. Eu já sei, uma das coisas que pode separar do amor de Cristo. Primeiro é a religião e suas regras. A regra é para isso, regra para aquilo outro. Tem pessoas que vão ficar tão horrorizadas quando sabem que nós estamos falando da graça, que elas acham que nós vivemos em um pecado, vivemos uma vida dissoluta. Eu lhe garanto, quem conheceu Jesus e desfrutou da sua graça não vive em outra situação senão em santidade. Busque e persegue santidade todos os dias. Porque ela não busca por medo, ela não busca por receio, ela busca por amor, de intimidade com o Espírito Santo. É essa que é a grande verdade. Quem pode nos separar? A religião pode. Sabe outra coisa que pode? A sua própria consciência, dizer deliberadamente, eu não quero esse amor. Eu quero viver a vida que eu quero, porque há pessoas que foram sim convencidas por Deus. Há pessoas que foram sim, sabem exatamente que têm um chamado, sabem que foram escolhidas. Mas essa é a teologia que eu acredito. Elas foram sim escolhidas por Deus, mas elas têm o poder de dizer eu não quero. Eu prefiro viver a vida, eu prefiro viver o hoje, eu prefiro viver o agora. Essa decisão é sempre tua e Deus não poderá fazer nada para mudar isso, porque essa decisão é soberana e ela é sua. Deus abençoe sua vida, viu? Quero agradecer você que ficou comigo até o final da aula. Nós estamos aqui já na 9ª aula. Percorremos um bom espaço. Eu acho que mais umas 3 semanas nós terminamos esse livro, 4 no máximo, que vai dar o finalzinho do ano já. E aí nós vamos preparar um outro material, mas enfim, vamos terminar esse livro de Romanos,
Porque eu vou falar algo para você. Romanos é um verdadeiro tratado teológico. Você vai crescer muito em graça e em conhecimento. Amém? Deus abençoe. Dê uma semana abençoada para você. Então, quem sabe você está vendo agora já no final de semana. Um final de semana de muita saúde e paz. Fique com Deus.